Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o guia de leitura Padre Pio Entre Anjos e Homens. Vamos lá! O box deste mês está muito especial. Nós vamos falar de um grande santo, um grande sinal de santidade do século XX, muito próximo de nós. É ninguém menos do que São Padre Pio, um santo que já é muito querido por nós, especialmente pelos brasileiros, de grande devoção. E nesse mês a gente tem a oportunidade de conhecê-lo de forma muito mais íntima por meio das suas cartas pessoais. As cartas que ele escreveu para os seus diretores espirituais, para os seus filhos espirituais e que contém diversos direcionamentos, conselhos e partilhas da própria vida do Padre Pio, dos seus desafios, das suas lutas interiores e exteriores. E além disso, pensando em te ajudar nessa leitura, nós também preparamos um guia de leitura muito especial, que é esse guia de leitura aqui, Padre Pio Entre Anjos e Homens. E a nossa curadoria pensou em temas que pudessem ajudar nessa leitura e ser base para que essas cartas façam ainda mais sentido na nossa vida. Esse guia está dividido basicamente em 5 partes. Nós vamos começar conhecendo não diretamente a história de Padre Pio, mas todo o contexto histórico no qual ele estava inserido. Essa história começa alguns anos antes, em 1870, quando ocorria a unificação da Itália. Quando Padre Pio nasce, em 1887, ele nasce em um país já unificado e com um sentimento nacional crescendo a cada dia. E nós vamos conhecer também um percurso histórico que acontece nesse caminho. Quando Padre Pio nasce, alguns anos depois, enquanto ele cresce e entra para o convento já como um frade, começa a eclodir na Europa uma série de conflitos e disputas políticas. Histórias que você já conhece muito bem. Começa a Primeira Guerra Mundial. Nesse meio da Primeira Guerra Mundial, nós já sabemos que a Itália estava envolvida também. Depois, ao mesmo tempo, também vai explodir a Revolução Russa em 1917, com a ascensão do comunismo. E enquanto isso, a Europa fazia uma resposta a essa ameaça comunista com outros movimentos, como, por exemplo, o fascismo de Mussolini, que acaba tendo uma grande adesão como uma tentativa, de certa forma, de remediar o comunismo que ameaçava avançar cada vez mais na Europa. E essa série de conflitos explodindo e assolando a Europa é o contexto em que São Padre Pio se ordena sacerdote, começa seus atendimentos e começa sua vida espiritual cada vez mais intensa. Alguns anos depois, também acontecia na Europa um conflito que você já conhece muito bem, que é o conflito da Segunda Guerra Mundial. Padre Pio presencia todo o conflito da Segunda Guerra, o seu fim, até o começo da Guerra Fria, que vai terminar alguns anos depois. Padre Pio falece alguns anos antes, em 1968, e não vê o fim da Guerra Fria, mas presencia toda essa série de conflitos ao longo de sua vida, enquanto ele intensamente já servia a Deus com seu sacerdócio. Essa contextualização histórica não serve para que a gente pense em alguns milagres que também talvez você já conheça, fatos muito conhecidos, como o grande milagre de um santo voador que aparecia nos aviões, na frente dos aviões, para que não houvesse um bombardeio em San Giovanni Rotondo, e outros casos em que Padre Pio intervém nesse contexto. Mas esse início de contextualização histórica presente no guia não tem como objetivo fazer essa retomada de milagres nesse momento. Para isso nós temos um outro material que vamos já comentar no final desse vídeo. Mas essa contextualização serve para nos demonstrar que, mesmo quando o mundo parece perto do seu fim, com caos, com guerra, com conflitos, com sofrimento, ainda assim, Deus olha com misericórdia para esse mundo e levanta grandes sinais de santidade como resposta à aflição daquele tempo. Padre Pio é uma resposta de santidade à grande aflição do século XX. Diante de toda a guerra, de todas as mortes e de toda a angústia que a Europa vivia, naquele território, naquela terra, envolvido no meio de todos aqueles conflitos, existiu esse pequeno e humilde frade capuchinho que se tornou um dos maiores sinais de santidade do século XX. E essa retomada histórica nos ajuda a nos deparar com essa realidade de santidade do Padre Pio e a sua importância para a vida espiritual do mundo, e não apenas particular. Depois que a gente faz toda essa retomada histórica, o guia também traz na segunda sessão uma síntese da sua biografia, mas não qualquer síntese.
essa é uma síntese da sua biografia documentada. São várias fotos em que nós vemos o Padre Pio criança, Padre Pio recém-ordenado sacerdote, já um grande e valioso frade capuchinho, e depois todo o seu trabalho intenso como sacerdote, com suas belas missas, com seu confessionário lotado e com a explosão de fiéis que começava a chegar até ele. Inúmeras cartas recebidas, e você tem essa informação aqui no guia, cerca de 600 cartas por dia, milhares de cartas por semana, de pessoas que ouviram falar da santidade de Padre Pio e acorriam até ele, seja pessoalmente até o seu convento, nas suas missas, que já contava com centenas de pessoas participando, seja através das cartas para buscar os seus conselhos. E essa biografia também está posta aqui, documentada nessas belíssimas fotos, para que você conheça um pouco da vida do Padre Pio e entenda o percurso que ele faz nas cartas. Porque no livro principal do box, você tem cartas desde o início da vida espiritual de Padre Pio, quando ele começa seu acompanhamento de direção espiritual, até o final de sua vida. Tem várias cartas ali que acompanham, inclusive, a biografia do próprio santo. A gente consegue ver o seu caminho espiritual por dentro, o que ele sentia por dentro, quais eram as suas dificuldades por dentro. E essa síntese biográfica vai te colocar no caminho de progressão de santidade do Padre Pio. Feito isso, a gente também tem uma sessão especial sobre um dos mistérios que envolvem o Padre Pio, que é o aparecimento dos estigmas. As chagas, como também recebeu Nosso Senhor, e que Padre Pio recebe e passa 50 anos de sua vida convivendo com essas chagas nas mãos, nos pés, no lado, e depois da sua morte também se descobriu que ele ainda contava com uma chaga no ombro, a chaga de onde Nosso Senhor carregou a sua cruz. Esse mistério está explicado aqui nessa seção 3 do guia. E além disso, não sei se você já sabe disso, mas vários outros santos também receberam esses estigmas, essas marcas da paixão de Nosso Senhor. Santos muito conhecidos e que estão aqui no guia também, com uma breve história e explicação desse fato, como São Francisco de Assis, Santa Catarina de Siena, que já foram editados aqui pelo clube, e vários outros santos que também passaram por esse milagre que nos remete à paixão de Nosso Senhor. E depois, ao final de todo esse percurso, você também conta com uma área de imersão especial e exclusiva, que dessa vez está muito especial. Nós temos ali algumas indicações de leituras a respeito da vida do Padre Pio, para que, conhecendo as cartas e conhecendo essa síntese biográfica, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, nós temos um outro livro também sobre o Padre Pio, já editado pelo clube, acessível se você for um assinante anual. Você pode adquiri-lo depois através da loja do assinante, mas também tem outras coisas, outras indicações de livros, um filme para que você possa ver Padre Pio representado pelo cinema e assim conhecê-lo ainda melhor. Nessa área de imersão, você também vai encontrar um conteúdo especial, as chamadas máximas do Padre Pio. Ele era conhecido por ter frases muito marcantes. E aqui nessa seção, você tem uma seleção de algumas frases de trechos muito marcantes de falas do Padre Pio. Além disso, no finalzinho, como sempre, também vai ter algumas novidades a respeito do clube, alguns depoimentos. Particularmente falando, lendo esse guia, a contextualização que a gente tem histórica e o conhecimento que a gente tem a respeito da vida do Padre Pio enriquece muitíssimo a leitura das cartas. Porque para compreender realmente as cartas, é necessário que nós saibamos quem é Padre Pio, em que momento ele viveu, o que ele passava, biograficamente falando, qual foi o percurso dele. E quando a gente tem esse conhecimento, que é o conhecimento fornecido pelo guia, e depois faz as leituras das cartas, nós aproveitamos muito mais aqueles conselhos, porque aí nós temos dimensão de quem foi Padre Pio e de o quanto ele foi realmente humano. Nós temos isso materializado no guia através das fotos, né? Olhar as fotos de Padre Pio criança, dos pais do Padre Pio, dele no início da sua vocação, no início da sua caminhada vocacional, é realmente algo que dá uma outra dimensão para a leitura das cartas depois. E é o que nos faz enxergar de fato quem foi esse grande santo. Por mais que ele seja muito famoso e muito conhecido pelas suas missas, pelos milagres que aconteceram por sua intercessão, pelos fatos extraordinários que Deus fazia na vida dele, onde Deus mais atuou na vida dele foi no ordinário. Por mais que ele tenha sido um santo extraordinário, foi no ordinário da vida do Padre Pio, dentro do seu convento, convivendo, celebrando as suas missas, sentado em seu confessionário, que Deus mais agiu na vida dele, trabalhou na sua alma até que ele conseguisse de fato chegar ao nível de santidade. E percebendo tudo isso no guia, a gente consegue enxergar também o que isso tem a ver conosco. Porque às vezes, quando nós olhamos para a vida de um santo
e percebemos que ele foi um santo assim, com muitos fatos extraordinários, a gente pode sentir que Deus está distante de nós, que Deus não chega até o nosso ordinário. Acontece que a gente se depara com o nosso cotidiano e no nosso cotidiano a gente, por muitas vezes, não consegue enxergar a Deus. E com esse box, com esse guia, com essa história, com essas cartas, a gente consegue enxergar que Deus realiza o extraordinário por meio do ordinário das nossas vidas. É em cada dia das nossas vidas que Deus realiza as suas ações extraordinárias e os seus milagres. E Padre Pio, nesse quesito, é o melhor testemunho de todos. Então, para que você consiga conhecer muito melhor esse grande santo, esse guia vai te dar os conhecimentos necessários para iniciar esse caminho de verdadeira amizade com Padre Pio. Disse que Padre Pio sempre escolhe os seus filhos espirituais. E se você for um deles, já pensou nisso? Para garantir esse box é muito simples. Basta você clicar no link aqui embaixo e fazer parte do maior clube de leitores católicos do Brasil, a minha Biblioteca Católica. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário, as suas sugestões de assunto para os próximos vídeos e nós vamos olhar com muito carinho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.